Olá, telespectadores e ouvintes da nossa Rede Alesp. Composto pelas estâncias de águas de Lindóia, Amparo, Olambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro, o Circuito das Águas Paulista está localizado na Serra da Mantiqueira. Pois é, aqui no nosso estado de São Paulo, entre vales cobertos aí de muito verde. E é sobre isso, sobre o Circuito das Águas Paulistas que eu converso hoje. Vou chamar o nosso primeiro convidado, que vai bater um papo com a gente aqui, o Acácio José Zavanelli, que é secretário de Turismo de Socorro, e o nosso outro convidado é o Marcos Heitor Gonçalves Silva. Nome grande, hein, Marcos? Nome que é grande, secretário administrativo do Circuito das Águas Paulistas. Tudo bem com os dois? Tudo bem com vocês? Tudo bem, Sérgio? Prazer enorme estar aqui. Com Obrigado pela aqui. oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Bom, já começando o programa, viu, Heitor e Acácio? Eu queria, já no momento que a gente está vivendo, claro, a gente tem que começar o programa falando disso, porque não tem outro jeito que essa pandemia, não adianta. Ainda mais numa situação dessa, de se falar de cidades turísticas, o turismo está bem afetado por causa dessa pandemia. E eu queria saber de vocês, a gente pode começar aí com o secretário, o Acácio José Zavanelli, para falar como é que está essa situação nessa pandemia do turismo brasileiro, aqui diretamente agora no estado de São Paulo que a gente está falando. Afetou muito, tem afetado. Como é que está essa situação, o secretário? Sérgio, realmente a pandemia foi um grande susto, inicialmente. A gente ficou muito preocupado com a situação, como iria se desenrolar. Com o passar dos dias, a gente percebeu que a nossa região ela estava bastante preparada na questão de saúde. E a gente, com casos bastante controlados, e a situação permitiu que a gente fosse reabrindo com toda a segurança e os protocolos para receber novamente os turistas. E isso aconteceu. Como a gente está muito próximo da capital e da Grande São Paulo e a região metropolitana, a gente tem em torno de 25 milhões de pessoas nesse entorno, E essas pessoas têm procurado muito o Circuito das Águas. Então, o turismo mostra o seu potencial de recuperação econômica e a gente está recebendo muita gente com riscos enormes econômicos, a quebradeira estava iminente e a coisa começou a se recuperar. E eu acho que nós temos uma expectativa boa aí para frente. Bom saber disso. Agora, Marcos Heitor, a gente estava comentando antes de começar o programa exatamente sobre isso, essa questão. Eu queria que você falasse também disso, você como secretário administrativo, essa situação toda. Você me falou, olha, mas a gente tem tomado, como disse agora o secretário, todos os cuidados, enfim. Mas eu te dei o exemplo, que também não deixa de ser uma cidade turística, como o Rio de Janeiro, até São Paulo mesmo, enfim, mas Rio de Janeiro é uma ilha, Então o turismo ali é bem grande, E a gente viu a situação que chegou, ao ponto que chegou, liberando aí as praias, aquela coisa, distanciamento, é complicado, Como é que você vê essa situação aí? Essa situação aqui, em relação ao Circuito das Águas, que é o órgão que eu componho hoje, ele funciona da seguinte maneira: toda tomada de decisão em relação a medidas de segurança, qualquer coisa que a gente vai fazer em relação ao turismo aqui na cidade, nós sentamos e conversamos com todos os prefeitos, Então nenhuma medida ela é tomada sozinha. De certa forma, isso acaba ajudando em relação... Nós temos barreiras sanitárias em entrada e saída das cidades, várias placas de proibido aglomeração, estamos respeitando de forma muito rigorosamente a questão do uso de máscaras, Então, como eu estava te falando agora há pouco, até certo tempo atrás aqui, algumas semanas atrás, tinha cidade que tinha 0 casos de Covid,
Então, os turistas que acabam vindo para cá estão sendo muito bem orientados, né? Até uma questão que a gente vai levar lá na frente, a questão da retomada do turismo nas cidades. Essa retomada ela tem que acontecer de forma consciente. O turismo ele é importante, sim, para toda a região, né? Mas a gente não pode esquecer que o maior bem tutelado em qualquer região do mundo é a vida, né? Então a gente sempre Claro, vai zelar claro. pela vida do turista, pela qualidade do turismo que ele vai fazer na nossa região. Não adianta nada nós estarmos tomando medida aí brusca, vamos abrir tudo, vamos fazer tudo e depois vir aquela questão de saúde, aquela questão sanitária que vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir controlar, Uhum. né? Então, hoje, de forma bem sucinta, toda e qualquer atitude que é tomada em relação ao turismo da nossa região, todos nós sentamos, conversamos com os prefeitos e vemos quais são as orientações mundiais, quais são os requisitos, e a gente sempre procura evoluir, sempre procura evitar qualquer tipo de aglomeração e não deixando o turismo de lado, né? Não deixando. Tá, mas Por nessas isso, 9, por exemplo, nessas 9 cidades que fazem parte aí do Circuito das Águas, não houve sim. casos Não, sim, de houve. Covid, de infecção? Sim, houve sim, só que Que se... como eu te falei, até pouco tempo atrás, uma cidade do Circuito das Águas, que é Monte Alegre do Sul, tinha 0 número de Covid. Então, o que até pouco tempo acontece? atrás. Não, Sim, sim. Então, o que acontece? Todas as medidas sanitárias em todas as cidades do Circuito das Águas, ela está sendo tomada, né? Nós estamos aí estudando as possibilidades de pós-pandemia, porque a pandemia uma hora ela vai acabar e os efeitos que isso vai trazer para nós, que a gente tem que saber trabalhar, né? Porque a cidade, 90% vive de turismo, né? Nós temos aí pontos turísticos maravilhosos para se conhecer, coisas interessantíssimas para a gente fazer, né? E aí é o pós-pandemia, que a gente tem que se preocupar, que a gente tem que sempre zelar pela vida do turista, porque o nosso cliente é o turista, né? Então, o mais interessante é essa qualidade, essa segurança, para que tudo aconteça de forma normal. Uhum. Mas, secretário, a gente está tendo aí, né, vocês estão vendo praticamente uma segunda onda, né, dessa Covid. A gente tem visto aí direto nos noticiários, lá fora do país, então a coisa está, né, mais complicada ainda e já tá aqui praticamente no Brasil. A gente vê aí os hospitais já todos lotados, né? Você não tem... Eu acabei de ver há pouco tempo mesmo agora, 10, 15 minutos atrás, no noticiário falando, né, que não tem vaga e não tem leito, né, em São Paulo, não tem mais, tudo cheio, tudo lotado. Como é que fica, secretário, essa situação com essa segunda leva, essa segunda onda, vamos dizer assim, né, dessa Covid, secretário? Sérgio, é muito diferente de uma metrópole como São Paulo, Campinas. As cidades do Circuito das Águas são cidades pequenas, cidades interioranas. Não tem transporte coletivo, como acontece nas cidades grandes, com essas aglomerações. Nosso turismo é um turismo de natureza, predominantemente. E a natureza, você está ao ar livre, você não tem essa aglomeração que você tem numa cidade grande. Então é muito diferente, não dá para comparar as nossas cidades com uma cidade metropolitana. Uhum. Sim, não, isso é claro que não, né? Mas mesmo assim, secretário, em cidades pequenas, enfim, o problema é que a gente sabe, né, dessa Covid, desse vírus, que é um vírus, não adianta, é a questão da aglomeração, como o senhor falou até há pouco, né? Esse é o problema, né? Independentemente de ser uma cidade pequena ou grande, porque você pode ter aglomerações pequenas e grandes. Eu só dei o exemplo agora de São Paulo, é bem diferente, né? Mas com uma segunda leva dessa, com uma segunda onda, né, da Covid, a coisa parece que da segunda vez ela vem mais complicada ainda, ela vem pior, né, do que a primeira. Não é? Quais são as medidas que vão ser tomadas aí agora, já com essa questão da segunda onda, né, da Covid, do vírus? Os protocolos são bastante rigorosos. Os hotéis, eles não permitem a aglomeração, os horários de restaurantes são escalonados.
né, para o café, para o almoço. Então, você mantém distanciamento, você mantém o uso de álcool em gel, você mantém medição de temperatura. E, então, você tem o rigor aí que não permite. Então, nós não temos essa onda, o que está acontecendo hoje nas grandes cidades. Certo. Agora, as 9 cidades, né? Essas 9 cidades que fazem parte aí do circuito das estâncias, né? Aqui no estado. Eu queria saber dos principais desafios enfrentados este ano pelo setor de turismo e também, né, quero saber, claro, né, óbvio, da perspectiva, viu, Marcos Heitor, para 2021. Então, na verdade, em relação a afeto econômico, foi muito grande, né? Nós tivemos aí uma queda muito grande, bem significativa aí nas receitas das cidades, né? Porque, como eu mencionei, essas 9 cidades, um dos maiores fortes é a questão turística, né? São várias feiras que nós deixamos de ter, vários eventos que nós não fizemos por conta da pandemia, né? E claro que somos bem animados aí, 2021 estamos com várias expectativas que as coisas acabem melhorando, porque é como a gente acaba ficando até triste, porque eu por exemplo, eu sou filho de uma das cidades que compõe o Circuito das Águas, né? E a gente acaba passando na cidade, Qual eu sou delas? filho monte-alegrense. Ah, E o que acontece? A gente acaba passando pela cidade, acaba vendo tudo fechado, comerciantes que ali já existiam há 20, 30 anos, sem perspectiva que as coisas acabem melhorando, né? Então, essa questão de administração pública e comerciantes, de um modo geral, hoteleiros, né? Ela tem que ser bem mais... Nós temos que ser muito mais unidos, para que a gente, para que, de certa forma, todo mundo passe, e é lógico, alguns efeito vai ficar, e na verdade nós temos que minimizar a quantidade de dano, né? A intenção justamente do consórcio, do Circuito das Águas, nesse momento tão delicado, é evitar que acabe tendo muito prejuízo, né? Porque prejuízo a gente está tendo, turismo, né? Claro, ele está doente de certa sem forma, dúvida. né? Agora, dessas cidades, delas, apesar de terem, né, coisas em comum aí, claro, né, são instâncias, né, são, né, elas têm aí suas peculiaridades e as demandas também, né, secretário? Sim. Elas têm as demandas individuais, né? O senhor pode falar sobre isso um pouquinho? Sim, Das as cidades demandas? têm suas características próprias, né? As 9 cidades, elas têm, oferecem atrativos turísticos diferenciados e não concorrem diretamente entre si com a questão de atrativos. Então, o turista que para cá vem na região, ele tem muitas opções, né? Desde o turismo de natureza, turismo de compras. Nós temos, como a cidade de Monte Alegre, né? Do Heitor, é uma Do qual o cidadezinha Heitor Esconde é charmosa. filho de Monte Alegre, né? Exato. Cidadezinha charmosa, italianinha, né? Com calçamento de É. paralelepípedo, as casinhas típicas. Muito interessante, uma gastronomia fantástica, inúmeros alambi, toda a região tem, né? Nós temos Olambra, por exemplo, diferencial, né? Que é um pedaço de Das Olambra, flores, né? da Holanda dentro do Brasil, né? Muito Exatamente. interessante. Nós temos a Águas de Lindóia, né? Conhecida como a capital termal do Brasil, né? E que né? inclusive A cidade de serve, né, Socorro, para... a cidade de Socorro com Aventura, né? Uma referência. E essas cidades, para completar, elas compõem atrativos, né? Como é o caso agora do Natal, Carnaval. E nós, logicamente, nesse momento de pandemia, essas vai estar coisas tudo estão aí, prejudicadas, né, né? secretário, restrito, né? Vai ser Por complicado exemplo, você comemorar o Natal, enfim, nas ruas, não tem como você... Mesmo em casa, eles estão pedindo, né, que não se aglomerem, né? Mesmo o Natal em família. Você vê a que ponto
né, que a gente chegou com esse vírus. Então Mas as também é cidades no complicado. Natal, elas estão decoradas e você pode visitar os enfeites sem descer do seu carro. Você pode, Uhum. não precisa aglomerar para você passear pelas cidades e apreciar as decorações, né? Como está decorada, ela tem uma decoração tradicional, feitas de garrafas PETs recicláveis, né? E temos um Papai Noel gigantesco na Praça da Matriz de 12 metros. As pessoas lá não se aglomeram, fazem suas selfies, suas fotos. É. E aí, tá assim, todas as cidades têm as suas alternativas. Nós precisamos, porque também a questão econômica também é uma questão de saúde, né? Se você não tiver emprego, não tiver renda, você não tem como comer, se alimentar, você vai ter problema. Você não tem nem como comprar seu remédio, como ir no médico, pagar seu plano de saúde. Então, também uma questão de saúde e a questão econômica. É necessário andar juntos, né? É preciso que os dois segmentos aí andem juntos. Economia e saúde precisam se conversar neste momento. Logicamente, a prioridade é a vida, senão não tem nenhum sentido, né? A gente está aqui nesse mundo para viver e preservar a vida. Mas a gente E precisa desfrutar também dela também, né, ter... né, secretário? Desfrutar dela Exatamente. também, E se claro. você parar tudo, como aconteceu inicialmente, nós vimos o que deu, né? A quebradeira geral, né? Desemprego que até agora a economia não se recuperou, né? Mas as expectativas são muito boas para o turismo, porque o turismo é uma oxigenação da economia que acontece muito rapidamente, né? Pesquisando que as pessoas vão viajar a 3 horas da sua residência. E o circuito das águas se encaixa perfeitamente. Elas não tiveram como gastar os seus recursos, né? Não eram festas, não houve aniversário, não houve festa de 15 anos, casamento. Então as pessoas estão com dinheiro, né, para viajar. Existe um recurso interessante na mão das pessoas que estão aptas, né, para viajar, para sair de casa. Também isso aí depende um pouco, né? Porque também, tudo bem que não houve casamento, aniversário, não tem tido, as pessoas estão com mais. Não é também tanto assim, né, secretário? E o desemprego? Não é não, Heitor? 14 milhões de Sim, desempregados sim, no país, imagina. sim. Quer dizer, muita gente perdeu seus empregos, né, secretário e Heitor? E, Sim. né, nessa situação da Nós já pandemia, tínhamos então. 13 milhões antes da pandemia, né? Nós já tínhamos 13 milhões de Já desempregados no país. passamos já de 14 milhões, com certeza. Né? Mas muita gente perdeu o seu sustento, perdeu, né, Sim. o emprego nessa pandemia. Então é complicado também, mesmo não tendo aí casamento nem aniversário por causa da pandemia. Aí você bota na cabeça, nossa, mas então as pessoas economizaram mais e podem, né, viajar, né, Heitor, gastar tudo isso. Aliás, eu queria saber até do Heitor, já que o Heitor também é secretário administrativo, né, a situação de renda, viu, Heitor? Nessa pandemia que a gente está, 9 meses, uma gestação praticamente, né? Como é que ficou? Né? Como é que está, ou como é que está a situação, né, das instâncias em termos de faturamento, né? Olha, Caiu muito. Eu queria que você explicasse isso também para a gente. os faturamentos, de um modo geral, ele caiu de uma forma significativa, né? Só que é como a gente estava conversando. Todo tipo de ação, qualquer medida que nós tomamos no circuito das águas, ela é conversada, né? Então nós, os prefeitos, secretários, olha, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu interesse, o seu objetivo. Então essa conversa minimiza danos, né? Porque a administração pública ela é um órgão imprescindível para passar qualquer tipo de dificuldade, né? E hoje nós vemos aí a pandemia, coronavírus, e se nós, como administradores públicos, não sentarmos e conversar para buscar entender como minimizar o dano, isso aí nunca vai mudar, seja ele em qualquer área de turismo, área de segurança, área da educação. Essa aproximação da gestão pública com as pessoas, com o ramo hoteleiro, com o ramo turístico, ela é muito importante.
porque nós não trabalhamos com nenhum tipo de maquinário, nós trabalhamos com pessoas. Às vezes a divulgação boca a boca. Então, claro, foi muito afetado, sim. Nós, do Circuito das Águas, de certa forma, acabamos, né, que parando, né? Paramos um tempo, aí agora nós estamos retomando nossas atividades aí, iniciando a divulgação, buscando com que as pessoas conheçam cada vez mais nossa região, para o turismo começar a fomentar um pouco mais, mas desde que, como eu falei, com segurança e cautela. Não adianta a gente retomar o turismo de uma forma brusca e a gente sofrer na saúde, e depois sofrer na segurança, e depois sofrer lá na frente. Então, como eu falei, realmente teve um afeto econômico, sim, tá? Mas Sem nada dúvida. que a gente não consiga recuperar. Tá, mas aí quanto, no caso da arrecadação... Posso complementar? Pode falar, secretário, pode falar. É o seguinte, com relação, você fez uma pergunta, talvez com relação à administração pública, né, a questão de queda de arrecadação, foi isso? Isso, agora na pandemia. Mas ao mesmo tempo, secretário, só para continuar com a tua resposta, que o senhor poderia já dar, a gente estava falando de arrecadação agora nesse momento de pandemia, né? Nesse momento durante a pandemia. Agora, o que pode impactar essa queda de arrecadação no orçamento das instâncias para o ano que vem, por exemplo, a 2021? Né? Então, isso seria uma boa resposta. Sérgio, essa resposta nós não temos. A gente depende muito dessa recuperação econômica que vem acontecendo. O federal manteve todos os seus repasses, cumpriu seus compromissos e permitiu que os municípios cumprissem seus compromissos, porque não afetou o orçamento vigente. Os municípios receberam recursos. Quem foi mais afetado foi a iniciativa privada, no primeiro momento, ficar parada, né, para o faturamento das empresas que fecharam as portas, né, naquele período mais crítico. E aí, mas o governo federal manteve o que foi prometido, então os municípios puderam cumprir seus compromissos. Então, do ponto de vista da administração pública, não houve essa situação. Agora para o futuro, existe uma interrogação. É necessário agora se gastar com critério e você ter planejamento, porque você não sabe o que vai vir. Né? Eu acredito que o que está para vir é uma coisa que a gente não tem como prever. A recuperação econômica está sendo surpreendente, sim. Pode ser que a gente não tenha essa tragédia, a gente pensa que poderia ter. Mas, assim, existe uma luz. O senhor está dizendo que não se tem nenhuma expectativa, é isso? Não se sabe. O senhor está falando, a gente não tem como dizer como vai afetar 2021 o turismo, as instâncias turísticas, né? Existe uma expectativa. Mas há alguma expectativa quanto à queda dessa arrecadação? Tem alguma expectativa? Existe uma expectativa de queda, com certeza. Né? Agora, no turismo, nós estamos vendo uma recuperação surpreendente. A gente realmente está se surpreendendo com a recuperação, com a rápida recuperação. E a indústria também, nós estamos vendo a indústria automotiva, a indústria de motos, não estão vencendo a entregar os seus pedidos. Então, a recuperação econômica está acontecendo também. Por isso, nós temos uma interrogação, gastar com critério e sempre olhando para frente o que está acontecendo. Você sempre tentando prever para você não passar do limite, né? Mas eu acredito que a gente tem uma expectativa boa e positiva assim aí para frente. Ainda mais agora com a expectativa da vacinação. É o que a gente espera, né? Falta só aí a aprovação, no caso, geral e restrita da Anvisa, né? Mas eu já ouvi hoje que a gente já tem aí uma expectativa já para São Paulo de se eu não me engano, 20 milhões de vacinas, né? Vamos ver. Né? Agora todo mundo está dependendo disso, tanto nesse setor como em qualquer outro setor, né? No Brasil ou no mundo inteiro, né? As pessoas também precisam ser vacinadas, né? Elas precisam ter como poder voltar à sua vida normal. Claro que eu falo sempre aqui, viu, secretários? Ela não vai voltar a ser como antes, isso aí não tenha dúvidas, né? Exatamente, né, Marco?
Não tem como isso acontecer. Agora, o papel do turismo, eu queria saber também, intermunicipal, tá? Na retomada do setor. Qual é o papel do turismo intermunicipal nessa retomada, na retomada do setor, né? O turismo Pode tem um falar, qualquer um papel dos dois. Oi. fundamental. É uma das indústrias mais importantes do mundo, né? Uhum. E que movimenta bilhões, né? Gera milhões de empregos. Então, o turismo é fundamental nesse momento, na recuperação. E, com certeza, ela vai acontecer porque nós temos um esforço mundial na questão da vacinação. Existe um esforço incomum para a questão da vacina. E tanto no Brasil como no exterior, isso está acontecendo. Então, eu acho que em breve nós teremos coisas positivas, sim. Heitor, dentro do que o secretário acabou de falar, né, do turismo intermunicipal, enfim, vem aí ganhando força. Agora, como que os investimentos eles poderão ser direcionados para fortalecer esse consórcio do Circuito das Águas? Primeiramente, nós levamos o nome de 9 cidades, né, que são as cidades que compõem o Circuito das Águas Paulista. E o que acontece? Nós estamos investindo de uma forma bem forte em relação à mídia social. Nós notamos que, com o passar do tempo, a questão de mídia social do Circuito das Águas tem sido bem buscada, né? Nós temos, por exemplo, hoje um aplicativo que consegue ver quantos acessos, quantas visitas a pessoa teve na página do circuito, e através disso nós tivemos uma tomada de decisão bem importante, que é investir em mídia social, né? Divulgar, já que às vezes esse turismo ele acaba, de certa forma, sendo mais restrito por conta da pandemia. Nós estamos levando um pouco de cada ponto turístico através da mídia social para a pessoa olhar, para ela estar conhecendo. Então, o que acontece? Nós estamos agora criando um Instagram, páginas oficiais do Circuito das Águas, que cada semana terá uma divulgação de um ponto turístico diferente de cada cidade, né? Então, lá, nesse tipo de publicação, o que a gente vai fazer? Tirar uma foto do ponto turístico, né? E a gente vai estar contando a história do ponto turístico, aonde ele fica localizado. Porque o que acontece? Muitas pessoas vêm para cá, para a região do Circuito das Águas também, e não tem norte, não sabe o que a cidade traz. Então, porque são cidades bem próximas, né? Se nós falarmos aí de Monte Alegre, a Serra Negra, Águas de Lindóia, são questão tudo ali, passa né? Pertinho uma da 20 outra. minutos, Exatamente. né? Entre uma e outra. Então, nós buscamos fazer com que essa movimentação do turista passe por todas essas cidades, que ele alimente a economia de todas as cidades, que você pare, por exemplo, em Monte Alegre, você almoce ali em Monte Alegre, que você vá para a Serra Negra, come um doce tradicional, que você leve uma malha dali de Socorro. Então, o interessante para nós é justamente isso, a divulgação em mídia social, para que a hora que a pandemia melhorar, para que tudo estiver normalizado, todo mundo está conhecendo mais a região, para vir de uma forma um pouco mais tranquila, conhecendo um pouco mais sobre a cidade. Porque eu tenho certeza que o turista que vem para a nossa cidade, conhece os pontos turísticos de forma correta, de forma tranquila, ele volta. E além de voltar, ele indica para outras pessoas. Então, como eu te falei, isso é o muito bom. marketing digital hoje, ele tem aumentado muito em toda a área. Nós temos isso como referência à nossa última eleição que tivemos. A campanha foi 99% digital, né? E as pessoas foram votar, as pessoas foram expressar a sua vontade, né? E nós estamos seguindo o mesmo caminho. Nós vamos investir, sim, em mídia social, em ações digitais, porque vimos que isso aí surge efeito, tá bom? Mas é o caminho hoje, não tem o que fazer, né? A gente está nessa situação, e como eu falei no começo aqui da tua resposta, né? Antes da tua resposta, eu falei, não, a gente não vai voltar a ser o que era antes, isso é fato. Então, vai continuar isso, pós-pandemia, o mundo vai ser outro, não tem o que fazer, tudo através de mídias sociais, mudando, né, entendeu? Sérgio? Internet. Nós estamos notando isso, né? Eu aí estou com 23 anos, mas eu já estou conseguindo
vê o quanto que as coisas têm mudado de lá para cá, né? Nós percebemos aí que antigamente o pessoal valorizava muito papel, adorava pegar um papel, um panfleto. Hoje eu, particularmente, participo de feiras nas quais eu não posso levar papel. Eu tenho que fazer conteúdos digitais. Então, nota-se que as pessoas não são mais papel, elas são virtual, elas gostam de materializar tudo que eles vê, né? E o turista é assim. Então, se nós pudermos aproximar nossas cidades através de uma tela de um computador, através de uma tela de um celular, a gente vai fazer isso sim, tá? Não vamos deixar de divulgar não por conta de pandemia. Nós temos que pensar nas coisas ruins que a gente passou para não passar de novo. Mas temos que lembrar também que coisas aprender boas virão, também, né? Isso é muito importante, né? Coisas boas aprender. Virão. Isso, Sim. sem dúvidas. Agora, secretário, os recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias foram retidos, né, pelo que eu tenho informações aí, né, pelo governo estadual devido, né, claro, à pandemia. Esse valor ele já foi liberado, secretário? Como ele deve ser utilizado, se já foi liberado? Não, até o momento, os recursos do 2020 não foram liberados, estão contingenciados, né? Mas os recursos de anos anteriores, sim, os que estavam empenhados, tal, foram liberados, e as cidades continuam tocando obras que foram empenhadas no passado. E quanto isso impacta, né, no caso da não liberação desse recurso? Impacta diretamente, porque são verbas carimbadas para o turismo, né? Só que, assim, as instâncias, as cidades que compõem o Circuito das Águas, elas são já bastante estruturadas, né? E essas verbas são para estruturar melhor. Então, você adiou, né? Está adiando aí para o futuro essas futuras obras. E não tem muito esse prejuízo grande, porque as estruturas das cidades já são muito boas. Perfeito. Agora, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, né, o SEBRAE, que a gente sabe, né, em parceria aí com o Circuito das Águas, montou um grupo líder, né, para a discussão de um plano de desenvolvimento aí da região, né? Quais são os principais pontos, né, desse projeto? Pode falar. Esse projeto foi muito importante, que ele reuniu as principais lideranças empresariais do Circuito das Águas, né? Todas as cidades enviaram seus principais representantes, e eu vou falar do turismo, né? Esse grupo, especialmente em relação ao consórcio, elaborou um projeto de uma nova governança para o Circuito das Águas paulista, e com a participação direta dos empresários, que estarão formando um conselho que vai auxiliar, né, a questão administrativa do Circuito das Águas, trazendo ideias e trazendo investimentos também da iniciativa privada, o que é bastante importante, né? Haja visto que o consórcio ele é investimento público, né, das 9 cidades que contribuem mensalmente com o circuito, e os empresários querem vir junto e entrar com verbas também particulares, com projetos que poderão ser alavancados pela iniciativa privada. Esse aí é uma grande herança que o Grupo Líder está deixando para o turismo. Ah, tá. Heitor, a gente fala, né, falou dos impactos econômicos, né, do turismo. Eu queria saber aí da região. É possível estimar quanto é movimentado? Você tem mais ou menos... Olha, eu não consigo te falar isso, porque é como eu estava conversando anteriormente. São 9 cidades, cada um tem a sua característica. Eu tenho certeza que a contribuição do turismo para cada cidade ela é bem dividida, né? Mas são de suma importância. A representatividade no turismo, na receita de cada cidade, é bem significativa. Isso eu consigo te falar com certeza. Agora, em relação a números, eu não consigo te precisar isso, porque cada cidade tem o seu tipo de turismo, né? Claro que eles possuem algo em comum, porém eu não consigo precisar para você, olha, afetou
tanto, eu não consigo te dar dados fixos de quanto isso afetou, tá? Agora, é importante também, né, destacar que... Sérgio, Oi, secretário, pode falar. desculpa aí. Na verdade, a movimentação na região do Circuito das Águas hoje, ela atinge mais de 7 milhões de turistas por ano. Então, você imagina a significância Nossa, desse aporte, né? Haja visto que cada pessoa que sai viajar, sai com recurso, né? Não vai viajar sem ter dinheiro no bolso. não Então, tem são como, né? 7 Você não milhões sai, de eu pelo menos, pessoas visitando principalmente não o saio de Circuito casa das jamais Águas. para ir viajar se eu não tiver o Exatamente. suficiente o dinheiro para poder. Não tem Então, como. esses É mais de melhor você ficar 7 em casa, milhões de né? pessoas, exatamente, esses mais de 7 Meu amigo, milhões né, de gente? pessoas, eles visitam o Circuito das Águas e deixam muito recurso, com certeza. Mas, Heitor, a gente destaca aí, né, que investir na infraestrutura de uma das cidades, quando necessário, ajuda, claro, né, a fortalecer aí como o circuito, no caso das águas, como um todo, né? Como é feita a escolha, tá? Para onde deve ser direcionado, né, um Em, investimento? em relação ao Circuito das Águas, toda e qualquer ação, né, tomada de decisão, primeiramente ela é pública, né? Nós somos um consórcio público. Então, respeitamos a lei como uma administração pública. Qualquer decisão que tomamos em relação a dinheiro público, ela vem a ser divulgada. Qualquer ação que seja tomada, nós fazemos uma assembleia, né? Então, são 9 prefeitos, 9 secretários, e todos sentam, fazem uma assembleia e decidimos para como vai ser direcionado a verba, se realmente é o momento de se aplicar, se tal projeto é interessante para a região ou não, né? Toda cidade, ela trabalha uma pela outra, né? Então, uma ajuda a outra para todo mundo se desenvolver junto, né? O nosso interesse não é desenvolver uma, duas ou 3 cidades, não. Nós queremos fazer o desenvolvimento econômico do polo turístico. Nós costumamos falar que são essas 9 cidades, além de outras cidades que acabam se beneficiando pelo nosso Circuito das Águas, né? Existem cidades, por exemplo, que não fazem parte do circuito, mas são beneficiadas por recursos, de certa forma, que o circuito acaba fazendo. Projetos, publicação em rede social que acaba atraindo o turista a passar por aquela região, por mais que ela não faça parte do circuito. Então, qualquer tomada de decisão, ela é muito bem fundamentada, né? E muito bem discutida. Existem coisas que nós discutimos até hoje e não conseguimos descobrir um caminho de como aplicar, né? Mas de uma coisa eu tenho certeza, qualquer ação que seja tomada em relação ao Circuito das Águas, em aplicação de verba, em tomada de decisão, ela é de uma forma democrática, consciente, para que nós possamos fazer um bom trabalho. Certo. Oi, Em secretário. si, ele não investe em infraestrutura das cidades. Tá? O circuito ele investe em coisas coletivas, né, que beneficiam todas as cidades. Então, não tem essa escolha de o circuito vai lá e investe numa construção ou em um asfalto em alguma cidade. E na outra não investe, não tem investimentos, não tem nada, faz não. Tudo é tudo feito coletivamente. Então, o objetivo maior é entre as 9 cidades, com as 9 cidades. Exatamente. Divulgar, estruturar, você disponibilizar cursos para você aperfeiçoando atendimentos, para você também preparar os empresários, divulgação principalmente, redes sociais, né, como o Heitor já disse, e esse é o fundamento dos investimentos. Não existe recurso para infraestrutura vindo do circuito. Eu queria eu devia ter feito essa pergunta no começo, mas é bom a gente, né, ter uma ideia, né, de como surgiu, né, Heitor e secretário, a ideia de inaugurar, né, o Circuito das Águas Paulistas. Como é que surgiu essa ideia, hein, secretário? A ideia foi exatamente de ganhar mais força, né, conjuntamente, porque as cidades elas não podem se ver como concorrentes. Elas têm característica própria, cada uma oferece uma opção diferenciada para o turista e elas não são concorrentes, estão na mesma região, usufruem de algumas infraestruturas
comuns, né, como estradas, questões de energia, telefonia. Então, elas se unindo, a região se fortaleceu muito mais. Isso já aconteceu lá em 2004, né? Quando a ideia do consórcio foi exatamente essa, juntar recursos para que você fortalecesse toda a região. E isso aconteceu com muita primazia. E o Circuito das Águas Paulistas hoje é uma referência em questão de consórcios turísticos no país. Uhum. Eu queria falar um pouquinho da questão do meio ambiente também, né, com vocês dois aí. Pensando, né, que o circuito envolve, a gente sabe disso aí, muitas paisagens, né, belezas naturais, né, secretários, né? O que é feito, então, no caso, né, para a preservação ambiental, né, a preservação do meio ambiente? O que é feito para se preservar isso, Olha, meio Sérgio, ambiente? nós Vamos lá. entramos em um assunto bem delicado, né? Há pouco tempo atrás nós estávamos sofrendo muito na região aqui por conta de queimadas, né? Nós Pois é. estávamos Por isso tendo que eu fiz essa diversas pergunta também. queimadas na região e Exato. isso afetou de forma grotesca a nossa preservação ambiental, né? Toda a região, o forte, o incomum em todos é a questão do turismo ecológico, né? O turismo rural. Então, se a gente, de certa forma, depreda a natureza, o nosso turismo também acabou. Nós não temos esse atrativo. Então, as medidas que nós tomamos de preservação, claro, além de colocar lixeiras próximas a ponto turístico, né, para a pessoa estar sempre colocando lixo, para estar a questão nós estabelecemos o quê? Várias prefeituras estabeleceram brigadistas de incêndio, que era uma novidade, Uhum. né? Prefeituras são raras que têm essa questão de brigada de incêndio. E nós, principalmente aqui do Circuito das Águas, nós vimos a necessidade de ter, né? Porque nós tivemos várias áreas queimadas, vários tipos de animais morrendo na pista, porque se colocava fogo na mata, eles corriam para a pista, viravam um transtorno até no trânsito, né? Porque você imagina, você está transitando com o Pois seu é, carro, sim. você corre o risco de bater num animal. Então, a Exatamente. questão de brigada de incêndio foi uma decisão muito interessante para que nós consigamos preservar, né? E como eu te falei, a questão de coleta seletiva de lixo nas cidades funciona muito bem. As cidades, de um modo geral, são muito limpas, né? Nós temos aí a questão de água, então não tem como nós falarmos que a água é pura se a cidade é suja. Então nós temos que manter essas duas coisas caminhando junto. É isso aí. Olha, a gente está... que O foi, meio secretário? Pode ambiente é falar. a nossa matéria-prima, né? Então, todas as cidades do Circuito das Águas, elas se empenham muito nessa questão da preservação, da educação, e a gente tem muitas campanhas, todas as cidades fazem, e a gente é muito privilegiado nessa questão da natureza. Nós temos uma natureza exuberante, paisagens Sem fantásticas, dúvidas, eu sei, conheço. maravilhosas. Nós estamos na Serra da Mantiqueira, isso não precisa nem falar muito Quer mais. mais o quê, Então, né? nós temos uma natureza fantástica e a nossa matéria-prima. Ou a gente preserva, ou a Exatamente. gente morre. Então, as cidades, sim, elas se empenham muito nessa questão. Tem que preservar. Olha, a gente está chegando ao final do programa, já chegamos aqui, já estamos com o tempo quase já estourando o tempo. Para encerrar, para quem tem interesse, viu, secretário, de conhecer, quais são os principais, vamos lá, atrativos, né, dessas instâncias? Só para citar, ou alguns, eu diria nem os principais, mas alguns, né, para a gente encerrar o programa. Quem tem interesse em conhecer o Circuito das Águas. O que eu posso dizer para você é, primeiro, que a nossa principal atração é a nossa aptidão de acolher as pessoas, né? A nossa região aqui, as pessoas Boa, hein? gostam Tá vendo muito aí, de Heitor? receber as pessoas, recebem com Em alegria. primeiro, né? Qualquer um, quem é que não gosta de ser bem recebido, né, Heitor? Exatamente. E isso é essencial aí. para o sucesso. A nossa região tem um Isso aí. sucesso no turismo em função disso. As pessoas são sempre muito bem acolhidas, né? Mas aí, a parte disso, nós temos uma diversidade incrível aqui na nossa região, no circuito.
As 9 cidades oferecem atrativos diferenciados, né? Que desde turismo de compra, turismo de natureza, temos aí, como acabamos de falar, Olambra, né, a capital nacional das flores. Nós temos Monte Alegre, charmosa, italiana, com uma gastronomia fantástica. Nós temos Serra Negra, maravilhosa também no turismo de compras e com diversos atrativos naturais. Todas as cidades nossas têm atrativos naturais. Temos o Nacional da Porcelana. Então, você está vendo que a gente está falando muita e não está cruzando, os atrativos são diferenciados, né? Temos são Lindóia, né? Isso é muito famosa bom. Lindóia, da água mineral que foi com Apolo para a Lua, né? Com Apolo 11, né? A água foi para o espaço, né? A NASA levou essa água. Inclusive, existe a nota fiscal comprovando isso aqui, né? Então nós temos, não Olha, sei se eu esqueci secretário, de alguma cidade, esqueci, ainda Heitor. bem que não foi literalmente para o espaço a água, né, Heitor? Ainda bem. Foi no espaço. Ainda bem que não foi, Heitor, literalmente, né? Porque já pensou? Me corrija se eu esqueci de alguma cidade, senão o pessoal fica magoado. Imagina. Uma coisa que eu gostaria de salientar é que todos nós, tanto eu quanto a Cássio, todos os secretários de turismo de todas as cidades, estamos à disposição, sim, para estar recebendo dúvidas, né? Nós temos os sites institucionais, as prefeituras têm os sites particulares de cada região. Então, primeiramente, já ia gostar de agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. E quero, sim, que vocês venham conhecer a nossa região, porque realmente vale a pena. Vale a pena você comprar uma cachaça em Monte Alegre, você comprar um tricô em Socorro, comer um doce em Serra Negra, e eu tenho certeza que você vai sair bem satisfeito, tá bom? Obrigado. Gente, obrigado, viu, secretário? A gente já está chegando aqui, podemos já estamos estourando o tempo aqui. Nossas redes sociais, circuito... www.circuitodasaguaspaulistas.sp.gov. Ok. E aí você consegue navegar em todas as cidades. Né? Você vai ter os links aí, você vai, tá? Maravilha. Sérgio, muito obrigado pela oportunidade. Oh, imagina, eu que agradeço. Estamos muito felizes. Contamos com vocês aí, venham nos visitar, será um prazer enorme. Vou, com o maior prazer. E a todos os telespectadores aí, nos visitem, será um prazer enorme. Aí as cidades estão preparadas, com todos os protocolos, com toda a segurança. Nos visitem, por favor, estamos aqui esperando vocês. Ok, obrigado. Secretário, obrigado, Heitor, secretário administrativo, né? Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa Ideias e Debates. Até uma próxima vez, senhores. Esse foi mais um programa Ideias e Debates. E você pode, inclusive, né, rever a edição desse programa na nossa programação e também nas redes sociais, né, com o canal da Rede Alesp no YouTube. Espero vocês no próximo programa. Até lá.